A Escritura, na verdade, toda é interessante e nos chama a atenção, né? A palavra é viva. Mas quando fala em João capítulo 1, versículo 11 ao 12, que ele veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome, se fizeram filhos de Deus. Então, o que eu vejo referente a isso, né? Nesse momento que nós, nessa dispensação da restauração, apostasia aí ao mundo fora, eu vejo que através do comportamento do ser humano, né, em si, dificilmente alguém nasce dentro da igreja, ele sempre tem o seu comparativo, né? Seja ele de qual forma, tanto físico como intelecto, ele sempre procura se comparar a algo. E quando eu vejo essa palavra, eu vejo que, como o mestre sempre nos fala, a seleção é individual. Em que eu tenho que me comparar e a quem eu tenho que me comparar para saber como eu estou espiritualmente? Geralmente, nossas vistas carnais, assim dizendo, procuram o quê? Algo no mundo. Procura algo dentro de uma igreja caída, né? Até mesmo sobre esses falsos pastores que tem aí, que eles mesmos se intitulam de tal título. Mas para aí. Será que é eles que é a referência para a minha vida, se eu estou de pé ou se eu estou caído? Será que é meu irmão que está ao meu lado? O que será que traz ao meu ser para me fazer crer em qual posição me encontro? O nosso centro de, vamos dizer assim, né? O nosso centro de batalha, o mestre sempre falou que é o quê? A mente. A mente. E a mente vai mexendo com todo o nosso ser físico, psicológico. Isso aí abrasa a gente. Como a brasa que eu falo? Aquele fervor, né? No meio de uma oração, você sente aquele mover de Deus testificando em você. Como também, quando você não está bem na caminhada, você sente a espada entrando. Você sente a carne gritando, vamos dizer assim, um espírito clamando dentro de você. Mas quando esse espírito clama através de uma posição sua ou minha, isso aqui eu não sou santo. Como nós vamos descobrir esse erro? Como nós podemos ir dentro do nosso ser através de uma oração? Porque o Espírito bate, o Espírito fala, Cristo mostra, mas como nós vamos receber esta repreensão e esta palavra dentro de nós? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque isso se passou na minha vida, isso se passa dentro de mim. A palavra vem, bate em mim ali sentado, muitas das vezes, eu paro, eu medito, eu busco, mas será que eu achei 100%? Será que eu achei 1%? Será que eu achei 10%? E como eu tenho que me reagir em cima disso? Então, quando eu leio essa palavra, hoje, vindo no carro, meditando nela, eu via isto. Como é que um povo que tem os pergaminhos na mão, que tinha todas as profecias, já começava desde criança a ter uma dedicação ali sobre os papiros, sobre o Antigo Testamento, e não reconheceu ao Deus vivo. Deixou-se ludibriar por quem? Por sacerdotes? Deixou-se ludibriar por quem? Por falsas palavras? Então, como eu consigo enxergar como eu estou? Não como eu estou melhor do que o irmão, não é isso, mas como estou referente a quem? A Deus. É assim que Ele me quer hoje? É essa posição que eu cheguei? É esse degrau que eu estou hoje que Ele queria? Então, como está o que? O meu espírito com Deus? Eu vejo muito isso. E às vezes no fervor do dia a dia, caramba, talvez vocês não olhem para mim, eu sou um homem completamente, vou dizer, estressado, mas a adrenalina é lá em cima. O meu corpo é como se ficasse um vulcão prestes a entrar em erupção, mas a minha cabeça eu tento manter ali de gelo, e isso, dentro do meu ser, é difícil. A carne subindo ali, doida para explorar. Não, mas não é para explodir para um pecado, não é isso, irmão. Às vezes o sangue fervendo, e quando o sangue ferve, a gente não pensa direito. A gente não analisa. E a gente sempre procura ser o quê? Aqui na Escritura fala, brando, né? Calmo, sereno. E às vezes isso no dia a dia não ocorre.
E quando você chega à noite, às vezes você está completamente tomado pelo aquele estresse. Aí passa um dia, passa 2, passa 3. E como está o meu espírito a respeito da palavra que foi mencionada ontem? Que foi mencionada ontem? Como está meu espírito quando eu recebo algo, quando eu oro? Como eu posso me chegar a tal ponto a me tornar a estrutura de um varão perfeito? Não só homem, como mulheres. Porque nós vemos centro de seleção, né? E ninguém aqui, caramba, eu não sou hipócrita, eu olho a minha vida. E eu vejo que sempre tem aquelas gerações que começam com 8, com 9, chega a 18. Aí você vê aquela faixa etária que entrou, caramba, quem começou ali com 10, hoje está com 20 anos, que se encontra dentro da igreja. E aí eu começo a analisar isso, mas analisar de que forma? Não uma forma crítica, mas trazendo para o meu ser. Porque a quem eu posso enganar? Ao Espírito Santo? A Deus? Eu não posso enganar. Eu não posso enganar a um ser supremo que num dia eu vou estar na frente dele e ele vai me julgar. Eu não posso. Como o pastor falou, como o irmão Rômulo também relembrou, todos aqui temos a oportunidade ainda de voltar aonde? No milênio. Mas antes do milênio, o que eu tenho que alcançar para voltar no milênio? Se todos temos a chance de voltar no milênio, então nós temos que fazer o quê? Algo, temos que se encontrar em tal posição para fazermos o quê? Alcançar esse galardão. Mas como alcançarei isso? Como chegarei a isso? Como chegarei na verdade? Como eu escuto o que sai do púlpito? Como eu escuto as pregações passadas? Não é analisar, eu não falo isso, eu falo como nós escutamos, como aquilo entra em nós e nós fizemos o quê? Tomamos a nossa posição perante aquela palavra. Como? Então, quando eu vinha hoje no carro, e há muitos dias eu venho pensando isso. Há pouco tempo entrei de férias e a gente fica naquela luta, né? Entra de férias, pensa que vai meditar, descansar, os problemas aparecem. Problemas entre aspas, né? Para a gente solucionar. Então, hoje eu falo isso. Como nós estamos? Qual tempo nós temos dado a Deus? De que forma temos dado um tempo a Deus? Às vezes mesmo até eu me penso, caramba, Senhor, será que eu tenho que ler deitado? Será que se eu ler deitado eu vou ter o mesmo entendimento de eu ler sentado, debruçado numa mesa? Como será a minha compreensão? Como eu estou escutando uma pregação? Será que eu estou realmente tendo o meu foco na pregação? Será que o que eu estou escutando, eu estou deixando mover dentro de mim? Porque imagine, você escutar uma pregação 10 vezes e aquilo não fazia um mover dentro de você. Caramba, eu fico doente com isso dentro de mim. O Senhor, será que é isso? Será que não é isso? Então, irmãos, o que eu passo para você, tento falar hoje, é como nós estamos perante a palavra. Não é um sermão para chicotear ninguém, não é isso. Como nós nos encontramos? Como está o nosso comportamento? Que eu falo não é a paz do Senhor, não é cumprimentar ninguém, mas o nosso comportamento com o Espírito Santo de Deus. Como está esse mover dentro de nós? Como a gente consegue andar no mundo e ver o mundo? Como nós conseguimos parar, analisar, olhar à nossa volta e nos ver perante Deus? Isso é difícil para mim. Isso é até chato para mim, mas é isso que eu busco. É isso que eu tento todos os dias. Apesar de nós termos a nossa vida, que Paulo fala, temos que ver no mundo como se no mundo não somos. Mas sempre tem algum estresse de um lado, uma convivência mal do outro dentro de um trabalho, algo que nos tira do sério. E isso vai mexer com o nosso espírito? O que nós estamos dispostos a fazer? A sacrificar um tempo com o filho, um tempo na família, um tempo com a esposa? Sacrificar um tempo em quê? Em algo que nós temos que fazer lá fora, que talvez venha nos gerar uma renda, ou venha nos satisfazer no lazer? O que nós temos que fazer? Como está a nossa posição? Como está o nosso meditar? Como está o nosso entregar, né? A palavra de Deus fala que os filhos da treva são mais prudentes que os filhos da luz. Caramba, como pode acontecer isso? Como pode isso acontecer? Às vezes eu paro para pensar, Senhor, como isso pode acontecer no ser humano? Aí eu paro para pensar como eu estou na tua posição. Então,
quando eu vejo essa palavra, eu olho muito, caramba, tenho meu filho ali, Luíde, tenho minha filha Alex, a maioria das pessoas conhece. Eu começo a ver quem? João ali pequeno, o Iago. Como será que eles vão estar quando chegar na nossa posição? Como é que Deus espera que nós estaremos daqui a 10 anos? Qual vai ser a nossa posição daqui a 10 anos no mundo? Será que nós estamos indo nesse foco? Será que nós não estamos negligenciando nenhum passo? Porque a maioria das vezes, quando vem a palavra, fala, irmão, se você negligenciou lá atrás, você tem que voltar. Mas como eu sei que negligenciei? Será que eu consegui na prova passada ser aprovado? E se eu fui reprovado, em que eu fui reprovado? Isso está dentro de cada um. É isso que eu procuro descobrir. De repente seja uma loucura. De repente seja uma surreal. Mas eu tento procurar isso. Para quê? Será que nós não conseguimos dessa forma nos aperfeiçoar nas Escrituras? Nos aperfeiçoar perante o quê? Um comportamento cristão perante o Evangelho? Caramba, teve a revelação que o pastor tinha a mente de quem? De Einstein. Caramba, se nós formos ser aquela geração de Eliseu, certo, mestre? Como tem que ser a nossa mente? Como tem que ser o nosso entendimento? Como nós vamos encarar quem? O anticristo. Que mover vai estar dentro de nós. E a verdade é, quem se prepara antes, quando vai para a guerra, vai mais o quê? Confiante. Então eu tenho isso. Hoje eu tenho 41 anos. Estou partindo para os 42. Mas eu tento me procurar isso. Por isso que às vezes até em casa mesmo eu fico meio calado. Às vezes meu filho pergunta, pai, o que está acontecendo? Eu digo, nada não. A minha esposa pergunta, Alex, aconteceu alguma coisa? Nada, estou só calado. Mas a mente fica como? Aquela engenhoca, trabalhando. De um lado, trabalhando do outro, procurando fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Se eu não me conseguir analisar com a revelação do Espírito Santo, pela palavra que sai do púlpito, eu não conseguir me encaixar, como eu vou me aprumar? Porque a palavra dói. Mas será que eu estou apto a ceder a palavra? Será que eu estou apto a me enquadrar nela completamente? Porque geralmente a gente, não, me enquadrei. O que é se enquadrar? É você pegar uma pedra quadrada e colocar onde? Perfeitamente na posição dela dentro de outra pedra. Isso aí você enquadrou algo ali dentro. Você encaixou. Será que eu estou apto a nisso quando a palavra vem a mim? Então, dessa forma, é que eu tento lutar todos os dias para tentar entrar nela. Irmão, e eu sou sincero a vocês, e não é, para mim, não é fácil. Eu descobri onde está o meu erro, descobri onde está a minha falha e me enquadrar ali, não é fácil. Porque várias coisas passam pela minha mente. Várias coisas eu acho que passam pela mente de vocês. A palavra é revelada. Mas às vezes chega no final de uma noite, você não consegue mal ler uma página da Bíblia, você cai sobre uma cama, cai sobre uma mesa e ali dorme. E às vezes um filho cobra o quê? Um tempo. A família cobra outro. E aí, como é que fica? Se você correr para dentro do quarto e se trancar, vamos dizer que você é louco, mas não é a única saída? Não é a única forma? Mas é que eu te falo, será que nós estamos aptos a nos sacrificar e sacrificar quem está à volta de nós para alcançar tal patamar? A nos curvar a palavra que sai do púlpito, a fazer o quê? A entrar em tal patamar? Então isso é que eu busco a cada dia. Isso é a minha luta. E eu creio que talvez seja de muitos aqui. Mas como isso chega em nós? Como nós conseguimos chegar a tal ponto? Como nós conseguimos adquirir, vamos dizer assim, tal conhecimento e tal libertação? Caramba, os judeus tinham tudo isso. Tinha a palavra. Mas estavam como a palavra dos judeus? Completamente o quê? Fora de ordem. A persuasão que ele usava era mais humana do que quem? A unção do Espírito. Como nós vemos hoje, como em pleno século XXI,
pessoas frequentam as igrejas apóstatas. Como em pleno século XXI, nós vemos quem? O telefonema de Marcos Feliciano, com esse pastor Romuel Bernardini, como o homem daquele consegue ligar, falar aquilo, e os membros das igrejas deles escutam e mesmo assim comparecem aos cultos, ofertando, dizimando e entre outros bens mais que eles entregam. Que tamanha cegueira é essa? E nós aqui encontramos o quê? A verdade. Como hoje nós conseguiríamos sair, se não tivesse a palavra desse púlpito, de um meio daquele? Como nós hoje conseguiríamos sair de uma Assembleia de Deus que tem um rótulo para lá, centenário? Como hoje nós poderíamos sair dentro de uma batista se não tivesse uma palavra que sai desse púlpito? Como nós conseguiríamos sair? Então essa palavra que eu trago hoje, que nós temos que descobrir se estamos no caminho da salvação ou da queda. Porque por mais que escutamos, por mais que prestamos atenção, por mais que buscamos, a palavra sempre desce o chicote. Então, em qual posição nós estamos? Perante o Espírito Santo. Então, esse, irmãos, que eu falo aqui, é porque eu vivo isso. A minha luta é essa. A minha luta é essa hoje. Se uns eram para ser de Cristo, que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Caramba, como é que alguém rejeita Cristo? Agora eu pergunto, como nós podemos rejeitar Cristo? É isso que eu pergunto a todo dia, a maioria das vezes a Deus. E venho dentro do meu ser. Como eu posso rejeitar Cristo? Por mais que eu escute, por mais que eu leia, por mais que eu busque. Como eu posso rejeitar Cristo? E como eu posso me tornar filho de Deus? Amém? É só isso. Aleluia. Voltei alguns anos atrás. Minha memória voltou alguns anos atrás. Quando eu estava dentro da Igreja Batista, eu dizia para os irmãos, olha aqui, quanto tempo esses homens passaram com Jesus? Aí dizia, 3 anos, ministério de Jesus, nem chegou a 3 anos, né? Mas todo mundo diz 3 anos, então, 3 anos eles andaram com Jesus. Como que eles calavam todo mundo? Apenas 3 anos? Eu dizia, quanto tempo você está na igreja? Eu vou dizer, 10 anos. Tu cala alguém? Tu fala como eles falavam? Tu tem a ousadia deles? Eles andaram só 3 anos com Jesus, nós estamos andando há 5, um a 5, outro a 10, outro a 15, outro a 20, e ainda não calamos ninguém? Não somos ousados? Não somos uma bomba atômica? Então eu tenho que realmente refletir, estou negando ou estou seguindo? Né? Porque aí a gente ouve muita coisa, tem gente que sai da porta para fora, não, isso aí é a opinião do pastor. Irmão, se a opinião do pastor não for a tua, aqui não é a tua igreja. Porque eu não estou aqui, senão para que a tua opinião seja a opinião desse púlpito. O dia que você acreditar que Jesus não está falando por esse púlpito, você não deve voltar aqui. Porque você está perdendo tempo. Se você achar que não, Deus está falando lá no Monte Moriá, vá para o Monte Moriá. Não, é no Horebe? Vá para o Monte Horebe. Não, é na geração de Jesus Cristo? Então é aqui. Mas 3 anos de Pedro, Paulo, Tiago, João, 3 anos saíram por Jerusalém, Roma, 3 anos foi o bastante para eles terem uma palavra avassaladora. E disseram, estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Andaram com Jesus 3 anos. Eu ando há 30. Eu tenho que ser um cara terrível, se eu não neguei Jesus, né? Então, irmão, vamos falar com Deus nesta hora, vamos ficar de pé. Esse é um período que nós vamos estar
recebendo a graça de Deus, o toque, a cura. Tem muitas pessoas aqui que não receberam revelações, mas depois deram testemunho de que foram curadas. Porque Deus não precisa da revelação para curar, Ele precisa da sua fé. Se tu creres, tu verás a glória de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor meu Deus, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Sei, Senhor, que teu Espírito está em mim. Por isso, Senhor, sei que devo a ti temer. Pois teu Espírito é uma pérola preciosa, pela qual devo eu zelar. Sei, Senhor, que teu Espírito está em mim. Por isso, Senhor, sei que devo a ti temer. Pois teu Espírito é uma pérola pela qual devo eu zelar. Quero, Senhor, que teu Espírito tome todo o meu ser, que venha fluir o teu mover, que venha fluir o teu mover. Quero, Senhor, eu quero que o teu Espírito tome todo o meu ser, que venha fluir o teu mover, que venha fluir o teu mover. Você crê que Deus ainda cura? Ainda é eficaz na tua vida? Você crê que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam? Você crê que o Senhor tem as suas ovelhas na palma da sua mão e ninguém as pode arrebatar? Quando Ele opera, ninguém impede. Se determina, não volta atrás. A sua palavra não voltará vazia,
mas cumprirá o que lhe apraz. Então você pode crer que Ele dará uma palavra em teu favor. Você crê que o cansado recebe vigor? Você crê, como está escrito, diga ao fraco, eu sou forte. Você crê que Ele te sustenta no vale, na adversidade, nos problemas que sempre aparecem e sempre vão aparecer, mas Ele te dá a graça que mesmo dentro da fornalha só te resta louvar. Diante da cova dos leões, entoe um hino de louvor, um cântico de vitória, porque assim Ele nos tira de um charco de lodo, põe os pés sobre uma rocha e nos dá um novo cântico. Um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como você conhece Deus? Perdido, embuçado lá nos céus? Ou manifesto o Deus que é a tua sombra à tua direita? Aquele que te protege do sol durante o dia, do orvalho da noite? Ou alguém que te entregou a própria sorte? Naquele dia vocês saberão, eu estou em vós, vós estáis em mim. Como é a sua fé? Para que você alcance de Deus, depende do que você entende de Deus. Se você tiver uma fé louca, você vai ter milagre, porque milagre é loucura. Mas se a sua fé não for uma fé louca, uma fé transcendental, não pode ter milagre, porque milagre é algo transcendental. Pode Deus arrancar um conjunto de células e botar um novo conjunto? Pode Deus fazer uma transfusão de sangue? Pode Deus abençoar o teu cérebro como de nenhum outro antes de ti? O Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita, te chamou a uma causa, a uma estrada, não vai te abandonar nela se tu não o abandonares. Porque Ele veio para os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus não cai por vírus, não cai por bactéria, não cai por câncer, não cai por acidente, não cai por bala perdida, não cai por febre, não cai pela tísica, não cai por fome. Filho de Deus fica sempre de pé. Deus vivo, Deus soberano. A maior bênção que podemos receber, Senhor, está na Tua graça sobre a nossa mente. Porque não adianta o homem conquistar o mundo inteiro se não tiver entendimento suficiente para preservar a própria alma, Deus. Não adianta olhar para os seus celeiros e dizer, folga minha alma, come e bebe, pois tens em depósito bens para muitos dias. Não adianta, porque sempre haverá uma voz que dirá, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que preparaste para quem será? Olha, Deus olha para nós não temos celeiros abarrotados. A nossa confiança está em o nome do Senhor. Em teu nome, meu Senhor, hastearemos pendões, levantaremos as bandeiras do teu nome, Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Savaote. Pode nos convocar para a guerra, Deus, pois nós iremos anunciando trombeta para mostrar ao inimigo que aí estamos indo. E levantaremos as nossas mãos em adoração para que os inimigos vejam que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Cura-nos, Deus. Deixa entrar o teu vento nesse lugar, Deus. E levar, Senhor, para os confins todo mal. Jogar por terra toda enfermidade, Deus. Alcança os que estão distantes.
as juntas, remodela ossos se for preciso, Deus. Se tivermos que receber um corpo novo, Senhor, que assim seja, mas que o teu povo, ó Deus, possa hastear pendões e falar ousadamente: quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A bênção que o Senhor decreta sobre o seu povo, Deus, faz toda a diferença. Nós temos a promessa, temos o teu nome, a tua palavra, e temos, Senhor, como o Senhor sabe que temos. Por isso, Senhor, ordena os teus anjos nesta hora, com os teus instrumentos de cura, de transfusão. Ó Deus, pode ser apenas uma célula cancerígena, pode ser um coração, pode ser um pulmão, pode ser, ó Deus, uma traqueia, um estômago, pode ser um estômago. Bota um estômago novo, meu Senhor, porque o Senhor não é Deus de remendos. Põe um estômago novo, meu Senhor. Essa pessoa que diz: não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro, que ela hoje saia daqui dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A visão espiritual, Deus, cura nessa noite. Os conceitos errados, as ideologias equivocadas, aquilo que muitos julgaram certo, mas não é certo perante o Senhor, porque o Senhor não entra em planos feitos por mãos de homens. O Senhor não dita doutrinas de igreja, o Senhor dita a regra da sua palavra. O Senhor não é alfaiate, o Senhor não é cabeleireiro, o Senhor não é maquiador. O Senhor é dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão, ó Deus, há força e há poder, e não há quem te possa resistir. A tua palavra está em nós, Deus, e o teu Espírito a tem sacado e assacalado a tua espada, para fazer notório o teu santo nome na terra dos mortais. Passa os teus instrumentos de cura no meio do teu povo. Ó Deus, levado pelos teus santos anjos espíritos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Que se abram, ó Deus, todas as obstruções das veias, o cansaço que desapareça. Como Moisés, 120 anos e um fôlego de menino. Assim seja essa bênção sobre todo aquele que quer entregar a vida no teu altar para te servir todos os dias, Deus. E enquanto esse projeto, meu Senhor e Rei, permanecer nos corações, que a tua bênção e o teu milagre permaneça nos corpos, Deus. Glorifica o teu nome, Senhor. Má circulação nos dedos. Abençoa e ensina o caminho, Deus, para que a bênção permaneça. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Toda via respiratória, meu Senhor, desobstrui. E aquilo que não sabemos, aquilo que não entendemos, mas os teus anjos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, realizem nessa noite, meu Senhor. Porque o Senhor não realiza um milagre na altura do nosso entendimento, mas na altura da nossa fé. E eu creio, meu Senhor, que tu trocas uma perna. Eu creio que tu pões uma perna onde não há perna. Eu creio, meu Senhor, que tu pões vista onde não há vista. Põe audição aonde não há, meu Senhor. Eu creio, Deus. Eu creio no impossível, meu Senhor. Assim, Deus único e Deus vivo, glorifica o teu nome. O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor passou.
lá no deserto onde Abraão estava, e lá na cova onde Daniel orava, e nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio. Você crê mesmo nisso? O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou. Lá no deserto, onde Abraão estava, e lá na cova, onde Daniel orava, e nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está em nosso meio. Lá no deserto, onde Abraão estava, e lá na cova onde Daniel orava, e nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. Você já fez a sua oração? Você que não fez, faz. Porque o Senhor, o teu Deus, tem prazer em te ouvir. Eu não preciso de nada. Precisa sim. Você precisa adorar. Precisa ter um coração grato. Precisa dizer obrigado a Deus, porque eu não preciso de nada. Eu posso só te adorar. Essa é a minha maior necessidade, Deus. Adorar ao Santo, adorar ao Deus tremendo, glorioso, o que te tirou de um caminho de trevas e te pôs na luz, o que te ensinou que além da verdade simples existem verdades maiores, aquele que não te deixou andar no raso, mas te levou a mergulhar nas águas profundas do Espírito. Tu pode não precisar de um pão, de uma água, mas você precisa adorar, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Adora, então, tenha uma palavra de gratidão, porque o Senhor teu Deus certamente te visita nesta hora. Aleluia. Podeis sentar, irmão, em nome de Jesus, vamos ouvir. Irmão André. Amém. No momento em que o pastor orava para Deus estar julgando os gideões, ele orava pelo mercenarismo, por tudo que a gente já sabe que está acontecendo. Esse é o tempo da apostasia. Deus me mostrava ali, quando o pastor mencionou o pastor Cisino, né? E o pastor Bernardino, parece que o pai dele, que já baixou a sepultura. E quando o pastor mencionou o filho, que é o líder agora, que herdou essa maldição do pai, Deus me mostrou um relógio. E esse relógio marcava 2 minutos.
E o entendimento que Deus me deu, que Deus vai recolher ele muito em breve. Esse foi o entendimento que Deus me deu dessa palavra. Amém? Volta aí. Paz, igreja. No começo do clamor, eu vi na porta da igreja um grande fogo. Esse fogo entrava para dentro da igreja e começava a tomar os irmãos pelas pernas. E eu via os irmãos aqui dentro como tochas. Esse irmão que está atrás do Marquinho, irmão, quando você saiu dessa cadeira e foi para essa cadeira de trás, eu vi um anjo, irmão, colocar a mão no seu ombro e te apontar para esse púlpito. E durante a ministração de Elias, eu vi um anjo, irmão, tirar algo do seu coração, irmão. Amém. Tem uma irmã essa morena que está ali atrás. Eu vi, irmã, um grande ferro ser arrancado das suas costas. E esse ferro estava como um peso para você. Amém. Eu vi, pastor, alguns vestidos muito brancos. E esses vestidos tinham uns cinturões de ouro. E Deus está trazendo esses vestidos para deixar à disposição das mulheres desse ministério. Só que eles eram colocados dobrados em cima do púlpito. Amém. Quando o Senhor mencionou, pastor, do vento, que era para levar a cura, agora na segunda parte, Deus tinha me dado essa visão na primeira parte do culto. Eu vi um grande vento, pessoal, sair daqui da frente e levar colunas ruins, joelhos ruins, pulmões ruins. Eu vi pessoas aqui mancavam quando esse vento pegava nelas. Depois eu vi um outro vento, e esse vento, ele restaurava o joelho das pessoas, as costas das pessoas, o pulmão das pessoas. Amém. Quando falava sobre Marcos Feliciano, Deus me mostrava, pessoal, uma grande pedra dentro da barriga dele. E ele estava sentindo tanta dor, ele não estava aguentando de dor e ele caía. Ele tentava clamar a Deus, ele suplicava, mas aquela pedra estava fazendo com que ele sentisse muita dor. Amém. Quando o Senhor falava do Cisino, Bernardino, eu vi aquele púlpito dos Gideões, pastor, abrir-se um grande buraco, como se fosse um abismo. Eu vi muitos pastores cair dentro daquele buraco. E vi uma pedra muito grande cair em cima desse homem, pastor. E essa pedra, ela amassava ele em cima do púlpito. Louvado seja Deus. Irmão Clark, eu vi você carregar, irmão, um grande peso nas suas costas. Só que o Espírito Santo dizia que esse peso era você mesmo que tinha que tirar. Amém. Deus me deu uma visão, pessoal, de um grande tribunal. Só que em volta desse tribunal, as paredes eram de fogo. E tinham 12 cadeiras nesse tribunal. Em frente dessa mesa, existiam algumas espadas com esses homens que estavam nesse tribunal.
e eu vi uma fila para ser julgado de vários pastores. Inclusive, Deus me mostrava o Davi Miranda, que já foi para o inferno, da Deus e Amor. Ele também estava nessa fila. E os homens que estavam nessa mesa pegavam uma espada e apontava para eles. Nenhum desses homens foram salvos. Todos eles foram lançados no inferno. E vi nessa fila Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Abílio Santana. Todos esses homens, pessoal, ainda os que não morreram, baixarão ao inferno. E esse homem chamado Davi Miranda já age no inferno. Amém, pastor. Assim que o Senhor Elias começou a orar, Amém. a primeira oração, eu vi quando uma grande serpente saiu daí da rua, saiu voando desesperada. Ela saiu desse lugar voando, ela estava ali na rua, ela saiu desesperada, como que tivesse sentido um impacto da oração ou algo desse tipo. Amém. Eu via um guerreiro, e esse guerreiro tinha uma espada, e essa espada parecia até brilhar. E eu vi quando essa espada foi cortada ao meio. E eu não entendi quem era esse guerreiro, mas quando o Senhor Elias começou a clamar e falou a palavra Gideões, eu entendi que aquele guerreiro eram os Gideões. Então o Senhor continuou a clamar pelos Gideões, né? E eu vi quando o anjo da justiça adentrou pelo lado esquerdo daquele palanque dos Gideões e saiu decepando muitos e fazendo uma carnificina daqueles que estavam sentados atrás do púlpito. E ele veio até a frente do púlpito e rachou o púlpito ao meio. Então todo o povo ficou atônito, olhavam um para o outro e de cabeça baixa foram saindo para suas casas. Então eu vi quando o anjo da justiça subiu alto e começou a raspar as suas penas e caíam espadas. Então ele, como não contente com isso, começou a bater as suas asas e as suas penas, que são espadas, começaram a cair no povo. E quando suas asas ficaram lisas, eu vi, quando desceu dos céus, várias novas espadas como pena e o renovou, e ele ficou novamente igual era antes. Eu vi quando duas pessoas conseguiram fugir disso, um homem e uma criança, e eles foram tragados no céu tempestuoso, como se fosse um furacão, sugou eles. Então eu vi quando havia uma cerca e um lugar com um gramado, um lugar muito claro, como se fosse um sol, um dia lindo, com um gramado bem cortado. E o outro lado estava entulhado de pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas se entulhando, querendo passar por essa cerca, mas não conseguiam. Então eu vi na frente dessas pessoas uma escada, e eu vi quando um homem subiu essas escadas, e quando ele chegou lá em cima das escadas, ele ganhou como se fosse um medalhão, e nesse medalhão estavam as frases que estão nas camisas, aquele mesmo medalhão que fica nos vídeos de áudio. Ele segurou aquele medalhão com as duas mãos e veio um anjo e o pegou de cima dessa escada e o levou até aquele gramado. Amém. Eu vi quando um pulmão foi restaurado essa noite. Esse pulmão estava preto e ele voltou à sua cor normal essa noite. Amém. Paz, pastor. A visão que Deus me deu, pastor, foi de muitos anjos.
muitos anjos que desceram, enquanto ainda via o Senhor todo iluminado, aquela luz muito forte. Vieram muitos anjos e tomaram conta, assim, como se estivessem nas cadeiras da igreja, mas todos de pé. Aqueles anjos aguardavam que o Senhor falasse, desse a missão para eles. E na proporção que o Senhor ia orando, que o Senhor ia entregando o que era para fazer, eles saíam alegres para executar a sua ordem. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu tive uma visão que ela teve início ontem, durante o culto. Eu vi chegar à igreja um anjo. Ele desceu na frente do púlpito. Ele desceu e ele ajoelhou um joelho direito e a outra perna ficou alta. E naquele momento que eu olhava para aquele anjo, eu via que ele estava assim com o semblante de quem estivesse cansado. E ele estava com a espada desembainhada. O anjo que estava ao meu lado, ele disse que aquele anjo tinha vindo de uma batalha. E aquele anjo se levantava e ficava olhando para o pastor. Essa visão parou ontem. E no decorrer da noite, quando eu orava, aquilo me incomodava. Eu levantava e orava, falava com Deus. E sempre vindo aquela visão na minha mente, sempre vindo aquilo que eu via daquele anjo. E hoje, ela voltou, aquela visão voltou a aparecer. E quando aquele anjo estava olhando para o pastor, ele subia no púlpito, onde o pastor estava, se posicionava do lado do pastor. Ele abriu umas asas e aquele anjo ficou grande. Ele abriu umas asas enormes. E ali, pastor, ele cobria o pastor todo. Ele fechava com as suas asas, como se ele estivesse ali protegendo. E ele falava algo para o pastor. E demorou-se alguns segundos, aquele anjo abraçado, as suas asas envolvendo todo o pastor. Quando ele abriu as asas novamente, o senhor pastor estava todo iluminado. Era uma luz tão forte que saía, que irradiava toda a igreja. E vinha uma voz que dizia: "Este é o meu Elias." E aquela visão cessou. Paz, pastor. Aleluia. Vamos ficar de pé. A bênção do Senhor te alcançou? Você sentiu Deus nessa noite? Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu tinha 20 e poucos anos, era jovem, como se diz na gíria, cheio de vida e saúde, cheio de planos e de como se usar, curtir a vida, curtir a mocidade. Mas com 20 e poucos anos, eu tomei a maior decisão que nada vai superar, não importa quanto tempo eu vivo. Eu decidi não viver mais para o mundo e viver exclusivamente para Jesus Cristo. Foi a maior decisão que eu tomei na minha vida. E depois, com os amigos, irmãos e família, nós curtimos, temos curtido todo dia. Cada minuto de ar que respiramos tem sido uma alegria que não pode ser comparada a nada. E tem mais, no porvir temos algo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Só existe uma decisão que o homem possa tomar
e que fará toda a diferença. É a decisão de entregar a vida no altar de Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, culto racional. Esta é a maior decisão de todos os tempos. Viver não é preciso. Servir a Cristo e adorá-lo, isso é preciso. Deus vivo, Deus poderoso, Senhor dos altos céus, te damos graças por tuas grandes obras, porque o efeito, Senhor, da tua passagem em nosso meio, da tua graça e misericórdia, será sentido como já tem sido hoje e será todos os dias e por toda a eternidade, porque verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E tu somente tens começado uma boa obra, Deus. Quando ela tomar a sua proporção final, verdadeiramente o mundo fica assombrado e na eternidade desfrutamos da benevolência infinita do Senhor. Que tenhamos uma mente para compreender, ó Deus, a profundidade das tuas operações e misericórdias, e assim que nada escape, mas que de tudo que foi dito a nós, tudo venha a se cumprir. Como está escrito, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel pelo ministério de Josué, nada caiu por terra, mas tudo se cumpriu. Assim seja conosco, ó Pai, pois te damos graça. Leva o teu povo na tua graça, na tua paz, em nome de Jesus, pois nós nos despedimos. Guerreiros, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Amém, irmão? Vamos em paz em nome de Jesus.